Olá, pessoal! Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando, este programa é sempre dedicado a médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária apenas. O nosso objetivo aqui é discutir temas relacionados à medicina interna de cães e gatos, cada vez mais aprimorando nosso raciocínio clínico e, consequentemente, ajudando os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e, juntamente com a professora Helena, professora Heloísa, compõe a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. E a nossa conversa aqui hoje vai ser sobre um assunto muito interessante, né? Enfermidades esplênicas não neoplásicas. Mas eu vou dar umas palhinhas também para vocês. É difícil a gente não falar sobre a neoplasia, porque ela é um diagnóstico diferencial, evidentemente, da doença esplênica não neoplásica. Primeiro ponto, como qualquer enfermidade que a gente vai conversar sobre um sistema, são as características clínicas, né? Quando que eu vou suspeitar que um paciente tem doença esplênica? É aí que começa a nossa dificuldade, né, pessoal? Porque, na verdade, na maior parte das vezes, o baço está envolvido em alguma outra morbidade subjacente. Então, em geral, a gente tem uma doença de base que acaba envolvendo o baço. Então, por exemplo, uma anemia hemolítica imunomediada, ou uma leishmaniose, ou um processo neoplásico que infiltrou. Então, características que sejam direcionadoras do baço, na anamnese, em geral, a gente não tem. Os sinais são inespecíficos e muitas vezes refletem a doença subjacente. Apatia, hiporexia, dependendo da causa, pode haver vômito, né? Mas não são nem de longe sinais direcionadores específicos, como, por exemplo, a gente tem nas hepatopatias, né? Que a gente tem, por exemplo, icterícia, né? Ela pode ser pré-hepática, mas muitas vezes ela é hepática, já acende aquela luz de alerta, a gente já direciona o diagnóstico. Na verdade, é no exame físico onde a gente vê, em geral, a principal alteração que nos leva a acreditar em uma anormalidade esplênica, que é, então, o aumento do volume do baço, a esplenomegalia. É fácil de sentir no exame físico, professor? Olha, se o baço tiver aumentado de forma significativa, normalmente a gente consegue captar isso no exame físico. Mas você não conseguir palpar um baço no exame físico não significa que ele esteja normal em termos de tamanho. Pode uma esplenomegalia passar despercebida no exame físico, principalmente se é um animal que tem um abdômen mais volumoso, né? Ou se ele está tenso durante a palpação, isso pode acontecer tranquilamente. E o fato de você não ter uma esplenomegalia também não significa que o baço não tem uma alteração. Mas o exame físico é um ponto fundamental para a gente suspeitar que pode haver alguma anormalidade esplênica. Os exames laboratoriais, professor, novamente, em geral, eles refletem doença subjacente, refletem o hemangio, refletem a leishmania, refletem a hepatopatia que está causando hipertensão portal, podem refletir a condição que está causando uma efusão de pericárdio com congestão esplênica e assim por diante. Mas a dica que eu te dou, normalmente, condições esplênicas importantes cursam com alterações hematológicas, principalmente da série vermelha, mas também pode haver trombocitopenia, pode eventualmente também ter alteração da série branca. E algumas alterações no bioquímico, a principal são as alterações das proteínas, né? Porque muitas dessas condições são inflamatórias ou neoplásicas. Então, leishmaniose é um exemplo, causa hiperglobulinemia. Erliquiose é outro exemplo, causa hiperglobulinemia. Mieloma múltiplo, que infiltra baço, causa hiperglobulinemia. E assim por diante. E as doenças esplênicas, então? Quando a gente tem uma alteração de volume do baço, uma esplenomegalia, essa esplenomegalia ela pode ser com formação de massa irregular, né? Você palpa uma lesão expansiva no baço, ou você pode ter uma esplenomegalia regular. Então vamos começar por esses. O que pode estar acontecendo? Existe variação de raça. Alguns animais têm esplenomegalia sem que haja uma explicação patológica para isso. Aí esses animais, em geral, clinicamente eles são normais, hemograma está normal, perfil bioquímico está normal, e o exame de imagem ou o exame físico mostra um quadro de esplenomegalia. Por exemplo, pastor alemão. O Schnauzer, por exemplo, ele tem um baço mais caudal,
isso pode dar uma impressão errada de esplenomegalia. Então, é claro que você vai investigar, mas faz esse final de semana ou 2 atrás que eu atendi no consultório um paciente que veio por esplenomegalia vista no exame ultrassonográfico. Ele não tem nada que justifique, não tem alteração de textura, não tem massa, é homogêneo, tem esplenomegalia, mas está tudo normal. Por enquanto, eu estou acompanhando, porque pode ser uma variação de normalidade. Ele tem ultrassons antigos que mostram essa mesma esplenomegalia. Outra coisa importante, o ultrassom é examinador dependente. Então, quando vem assim esplenomegalia discreta moderada, o limite entre o discreto e o normal, ele é muito tênue, vai muito da interpretação do examinador. Então, cuidado com isso, cabe ao clínico esse tipo de interpretação, porque, na verdade, aquilo pode ser só mesmo uma variação de normalidade. Toda alteração morfológica ultrassonográfica tem que sempre ser interpretada à luz do quadro clínico. Então, nesses seus pacientes felinos, que a gente já sabe que é um animal que tem muito menos esplenomegalia do que o cão, se são vários que está acontecendo, não tem alteração de textura, não tem característica clínica, provavelmente não há uma preocupação para você. Então, variação de raça. Número 2, congestão. O que é congestão mesmo, professor? Termo lá da patologia que mostra que você tem um engurgitamento venoso, um acúmulo de sangue no sistema venoso, tá? O sistema que está levando sangue de volta para o coração. Então, isso acontece, em geral, quando você tem alguma coisa que atrapalha o fluxo venoso. O principal é a insuficiência cardíaca congestiva direita. Pode ser causada, por exemplo, por uma displasia de tricúspide, por uma doença valvar tricúspide eventualmente, por uma estenose de pulmonar. A gente pode também ter comprometimento do lado direito por uma doença pericárdica que cause tamponamento, uma efusão de pericárdio, por exemplo, né? São causas de congestão esplênica. O baço fica grande em função da dificuldade do retorno venoso. Mas essa não é a única causa de congestão. A gente pode ter congestão esplênica quando a gente tem uma cirrose hepática, uma causa importante de congestão. Por quê? A veia do baço, ela vai drenar para o sistema porta, assim como outras veias viscerais da cavidade abdominal. E se você tem um fígado cheio de nódulos, cheio de fibrose, os capilares estão espremidos ali nessa fibrose, você está comprimindo os vasos, o sangue está passando com dificuldade, ele acumula, aumenta a pressão hidráulica, você tem congestão esplênica. Você pode também ter um quadro congestivo em cirrose hepática ou hepatopatias crônicas de maneira geral. Então, um trombo venoso pode causar congestão esplênica. Mais raro de acontecer, mas pode acontecer. Terceiro, que pode causar congestão, e anotem aí, esse é importante, a torção esplênica, né? Quando o baço gira, e ao girar, então, o retorno venoso, o vaso torce junto, o retorno venoso fica inviabilizado. Quando isso ocorre, é um quadro muito grave com necrose esplênica. A causa mais comum da torção esplênica é a dilatação, torção, né, gástrica, dilatação volvulogástrica. E aí, quando você tem a dilatação e o estômago torce, você tem a torção do baço de forma concomitante. E aí você tem esse aumento brutal do baço, né? Essa congestão, normalmente o baço tem que ser retirado. Mas você pode ter apenas torção esplênica. Então você vai ver no exame clínico um baço muito aumentado, em geral doloroso, tem aspecto, né, tem necrose. E no exame ultrassonográfico, esse baço, em geral, ele tem um aspecto do parênquima todo salpicado, né? Todo estrelado, assim, né? Difusamente hipoecóico e cheio de pontinhos hiperecóicos. E aí o Doppler é fundamental para mostrar a alteração de fluxo e determinar aí ou confirmar essa suspeita de torção esplênica. Se você quiser acrescentar mais alguns fármacos, como os fenotiazínicos, a cepromazina, aumentam o baço também. Isso aí, né, não é uma enfermidade propriamente dita, e a gente vê lá quando vai utilizar um Acepran, uma clorpromazina, isso vai acontecer. Número 2, causa importantíssima, é o que eu mais vejo na minha rotina em termos de esplenomegalia, é a hiperplasia esplênica. O baço está hiperplásico, você tem um aumento do número de células do baço. E a principal hiperplasia que a gente tem é a hiperplasia linforreticular. Na verdade, a hiperplasia é linforreticular, tá, pessoal?
causada aí pelo aumento do número de linfócitos e aumento do número de fagócitos também, né, de macrófagos no baço. Quando que ocorre a hiperplasia? Toda vez que você tem um estímulo antigênico crônico. O baço, ele é um órgão imunológico. Antígenos serão apresentados para ele. Quando você tem um antígeno apresentado, ele vai fazer igual o linfonodo, ele vai hiperplasiar, ele vai produzir mais células. Então, é comum você ter esplenomegalia e linfadenomegalia. O mecanismo é o mesmo, hiperplasia linforreticular. Um exemplo clássico da hiperplasia linforreticular é a leishmaniose, também causa esplenite. É comum a esplenite sobreposta à hiperplasia, você tem as duas coisas, tá? A hiperplasia, ela não é propriamente uma inflamação, é um aumento do número de células em função do estímulo antigênico. Isso você tem em qualquer doença, inflamação crônica no organismo. Por quê? Porque antígenos serão apresentados para o baço, tá? Mas você pode ter, por exemplo, na doença intestinal inflamatória, na brucelose, em outras condições inflamatórias crônicas, você também pode ter hiperplasia linforreticular. No lúpus também ocorre. Para nós aqui, em Belo Horizonte, onde a leishmaniose é endêmica, toda esplenomegalia sempre chama atenção em relação à suspeita de Calazar de leishmaniose visceral. Quarta condição, então, falamos de variação racial, congestão e hiperplasia, agora hematopoiese extramedular. O baço, ele é um órgão que ele tem capacidade de produzir hemácias. Ele guarda essa capacidade. Habitualmente, ele não o faz. Tá? Então, num animal normal, que não esteja anêmico, ele não vai ficar produzindo células vermelhas, eritrócitos. Mas em situações de anemias crônicas ou anemias agudas importantes, ele pode sim produzir hemácias, inclusive na trombocitopenia imunomediada, caracterizando um quadro de hematopoiese extramedular. Isso causa aumentos muito importantes do baço. E aí vem sempre a dúvida, né? Quando você está atendendo um animal anêmico e ele tem esplenomegalia, ele pode ter esplenomegalia por várias coisas. Ele pode ter esplenomegalia porque ele tem uma hiperplasia linforreticular, o paciente tem, por exemplo, leishmaniose. Ele pode estar grande porque ele está fazendo uma hematopoiese extramedular compensatória. Por outro lado, o animal pode estar anêmico porque o baço está grande e está sequestrando hemácia. E aí há uma complexidade diagnóstica importante que envolve um conjunto de informações que devem ser levadas em consideração e testes subsidiários também que serão escolhidos. Hematopoiese extramedular causam esplenomegalias apreciáveis, tá? Bem grande mesmo. Então, é um diagnóstico diferencial em um paciente anêmico, a hematopoiese extramedular. Lembrando que um paciente com anemia hemolítica imunomediada, ele também faz hiperplasia linforreticular, porque é o baço que está fagocitando essas hemácias. Por outro lado, ele também faz hematopoiese extramedular. Então, percebam que realmente os mecanismos que a gente está discutindo, eles se sobrepõem em um mesmo paciente. E a gente pode também ter um baço grande, regular, com neoplasia, né? São as neoplasias infiltrativas, que causam uma esplenomegalia relevante sem causar massa. Então, normalmente são aquelas neoplasias que envolvem o sistema hematocitopoético. Linfoma, leucemia, mastocitoses, histiocitose e por aí vai. Então, o recado prático, o baço estar grande e não ter nódulo, não ter tumor, não significa que não seja um processo neoplásico. Pode ser um processo neoplásico infiltrativo. E, por fim, são as esplenites. Quase ninguém pensa nisso, né, quando vê uma esplenomegalia. Como diferenciar de uma hiperplasia? Isso eu estou falando do ponto de vista patológico. A esplenite, você tem um infiltrado inflamatório no baço. Não são as próprias células do baço hiperplasiano. Então, em geral, você tem um infiltrado de outra natureza. Você pode ter um infiltrado supurativo, por exemplo, predominantemente neutrófilo. Você pode ter um infiltrado granulomatoso, predominando macrófago. Você pode ter um infiltrado piogranulomatoso, com neutrófilo e macrófago. Você pode ter um infiltrado eosinofílico, então predominando eosinófilo, e assim por diante. Algumas doenças causam esplenite. Então, novamente, é um reflexo de uma doença sistêmica. Então, quando que eu vou ter uma esplenite supurativa? Normalmente, quando eu tenho um animal séptico, ou com endocardite bacteriana, e, eventualmente, eu posso ter, inclusive, abscesso esplênico.
Uma vez eu atendi um bulldog inglês que estava com uma grande massa no baço, e essa massa era bem delimitada, e no interior você via claramente que tinha um fluido hiperecogênico. Ele estava prostrado, tinha leucocitose, todas as características, foi retirado, era um grande abscesso esplênico isolado Staphylococcus. De alguma maneira, Staphylococcus migrou e causou uma abscedação. Então, além de uma esplenite, você pode eventualmente ter um abscesso esplênico mesmo. E aí eu estou falando mais de massa, né, que a gente vai falar daqui a pouco. E granulomatoso? Doenças, principalmente doenças fúngicas, micoses sistêmicas, podem levar a esse infiltrado. Então, a criptococose, a histoplasmose, são exemplos aí de micoses sistêmicas que podem levar a infiltrado granulomatoso. Piogranulomatoso, a PIF é um grande exemplo, né, de esplenite piogranulomatosa. A esporotricose também pode causar. A esplenite eosinofílica, ela acompanha as doenças eosinofílicas, né? Por exemplo, a síndrome hipereosinofílica. A síndrome hipereosinofílica é uma condição onde a gente tem eosinofilia periférica por mais de 6 meses persistente e órgãos infiltrados, linfonodo, baço, efusão abdominal eosinofílica, e aí o baço é infiltrado com eosinófilos. E nem sempre é fácil de diagnosticar uma esplenite, porque, como eu falei, ela acompanha outros processos subjacentes. E, em geral, esses quadros não requerem a retirada do baço. Então, a gente suspeita de esplenite principalmente por meio de citologia aspirativa. Tá? Quando a gente aspira e vem um tipo de célula mais predominante, aí a gente suspeita de uma esplenite, como eu falei. Ela não é normalmente primária do baço, ela acompanha alguma morbidade sistêmica subjacente. Então, o foco em si não é nem tratar o baço, é tratar essa morbidade subjacente. Mas por que o baço está grande? Porque ele tem um infiltrado inflamatório. Isso explica a esplenomegalia. A gente falou só das regulares. E aquelas que causam massa, serão sempre neoplasia? Não. A gente tem condições que causam massa, nódulo, lesão expansiva, e não necessariamente são neoplásicas. Então, do ponto de vista de neoplasia, o mais comum é o hemangiosarcoma. Mas a gente pode ter outros, né, inclusive metastáticos, sarcomas, carcinomas e etc. Além do hemangio, uma massa muito comum no baço é o hematoma, muito comum mesmo. Tá? O baço faz hematoma com muita facilidade. E, eventualmente, a gente pode ter, como eu falei, uma lesão absedativa também, né? Um granuloma esplênico, um abscesso esplênico. Bom, pessoal, uma situação que sempre gera muita dúvida, a questão, você tem um nódulo esplênico, um tumor esplênico, isso é benigno ou isso é maligno? Ou é uma formação hiperplásica? Eu falei aqui do hematoma, falei do hemangio, falei do granuloma, mas uma das coisas mais comuns, na verdade, que a gente vê no baço é a hiperplasia nodular. São hiperplasias de tecido linfóide ali que não tem significado clínico, tá? É importante. O que será que é, né? O que eu vou fazer? Posso decepcionar alguns de vocês, mas não tem resposta fácil e definitiva. As decisões devem sempre ser feitas pelo conjunto da obra e, evidentemente, em consonância, sempre colocando para o tutor as opções. Não tem nenhum exame atualmente que diferencia cabalmente uma formação neoplásica de uma formação não neoplásica. Vamos dar exemplo, hemangio versus hematoma, tá? Que são diferenciais aí mais importantes de formações esplênicas. Atualmente, alguns exames são sugestivos, como, por exemplo, a ultrassonografia feita com contraste, e esse exame geralmente não está disponível em rotina, e a tomografia computadorizada também contrastada. Tem algumas alterações que sugerem ser um nódulo neoplásico, né, eventualmente maligno, ou então um processo de hematoma, mas nenhuma é absolutamente definitiva. Então, a decisão de retirá-la envolve um conjunto de fatores. Tem alteração hematológica, não tem alteração hematológica, tem acantócito, tem esquizócito, são coisas que você tem que verificar. Não tem nada, vou tirar ou não vou tirar? Depende, né? É difícil. O animal tem risco anestésico importante. O animal é geriatra e lá no ultrassom foi visto um nódulo de 0,5 centímetro no baço. Por exemplo, eu já diria para vocês, esse eu não tiraria. É um nódulo muito pequeno, num animal idoso, a chance de ser uma hiperplasia nodular é muito grande. E, geralmente, animais idosos, incidentaloma esplênico, né, pequenos nódulos,
em geral, não requerem abordagem ampla, né, retirada de baço, nem nada disso. Agora, lesões maiores ou em crescimento, em geral, requerem abordagem complementar. E aí eu vou poder fazer a citologia dessa formação ou partir para a esplenectomia. A citologia, ela pode ser diagnóstica, alguns levantamentos mostram que ela é diagnóstica em até 60% dos casos. É um auxílio diagnóstico significativo. Mas em alguns ela pode levar a um resultado errôneo e outros ela simplesmente vai ser inconclusiva. Tá? Então, uma opção é você fazer a citologia. Tem risco? É um procedimento tido como seguro, mas não é de risco zero. Sempre vai existir um risco de sangramento. É que nem puncionar qualquer órgão cavitário. Mesmo com plaqueta intermediária, o risco não parece ser importante. Então, dá para fazer um exame citológico? Tá, é uma possibilidade. Em algumas situações, você pode optar, principalmente se o exame citológico for inconclusivo, ou se você não quer partir para o exame citológico, está inseguro de realizar, a esplenectomia é uma possibilidade. Vai retirar, vai fazer o histopatológico e chegar a uma conclusão. E aí você pode ter no histopatológico uma hiperplasia, uma hematopoiese extramedular. Hemato não vai estar tão alterado assim como o nódulo no ultrassom. Mas você pode ter um quadro hiperplásico, um hematoma, não ser neoplásico, e aí o que direi para o tutor? Não, na verdade você já disse antes, fala assim, olha, existe o risco da gente retirar e não ter uma formação maligna, não havia necessidade de retirada. Por isso que está sendo retirado e vai fazer o histopatológico, é um procedimento diagnóstico também. Posso acompanhar com ultrassom? Nódulos muito pequenos, 1 centímetro por aí, eu acho razoável. Ou a gente acha isso muito frequentemente na rotina. E aí, se houve um crescimento, aí você tem que abordá-lo. Em geral, envolvendo citologia ou histopatologia. Bacana, esse assunto de baço é muito bacana, né? Raramente abordado. Espero que tenha sido esclarecedor aí para vocês em diversos pontos em relação à conduta em suspeita de doença esplênica, né, seja ela regular ou com formação de massa. A gente frequentemente tem que tomar decisões baseadas em suspeitas, não se culpem por isso, não temos exames que sejam padrão ouro, 100% definitivos. Então tá joia, pessoal, agradeço muito pela presença de todos vocês, até a próxima, beijão, pessoal, tchau, tchau.